por exemplo, a Transparência Brasil... Tem que ser mais claro, sim. A Transparência Brasil também depende da boa vontade de quem ele vai examinar, porque se o gestor público é abordado pela Transparência... A Transparência Brasil não tem nenhuma força legal, cogente, que obriga alguém a lhe dar os dados. A importância é a denúncia, né? Exatamente. A denúncia. Eu acho que a participação desses novos sujeitos, né, que denunciam, que fiscalizam, né, dentro do terceiro setor, só colaboram, não é, com os controles, não é, com os controles dos recursos públicos. Se a gente pensar nas mulheres, nas donas de casa fiscalizando, que a gente chamava de fiscais do Sarney, os preços, ou as mulheres em Belo Horizonte batendo panela, em Porto Alegre também fiscalizando preços. Às vezes eu digo para os alunos, vocês pensam que sempre esteve estampado no pote de iogurte o preço, o prazo de validade? Isso é muito recente. Mas então, já imaginou, esse país já foi fiscal do Sarney, que loucura. Pensa assim. Mas esse país, eu acho que é bem lembrado, esse país já viveu sem código do consumidor, meu amigo. E era o caos. Eu te vendia o produto e você que se vira em usá-lo. Se ele tem um problema, o problema é incompetência sua no uso. E nós estamos ainda assim no terceiro setor. Mas senhoras e senhores. Me permite, com relação ao Código do Consumidor, pegando um dado agora das últimas semanas, quer dizer, o consumidor está arcando com uma responsabilidade que não é sua, com relação aos débitos que tem, cartão de crédito, pagamento de banco e tal. Primeiro, uma greve dos Correios. Exatamente. Então, não houve entrega de documentos para poder fazer o pagamento. Segundo momento, o cara recebeu já atrasado, vencido, o título, e aí não tinha banco para pagar. Então, nós precisamos fazer uma reforma do Código do Consumidor, criando um dispositivo que o consumidor não possa ser penalizado quando ele não deu razão a essa mora. Mas será que mas isso na medida que vai se aperfeiçoando a legislação. Mas esse é um caso que eu pego concreto. E aquele entendimento de que o devedor... Esse programa aqui está ficando maravilhosamente insuportável. Por quê? Já estão propondo até lei nova, de tão bom que está esse programa. São as ideias que vão mas eu acho que... É genial isso, é preciso, absolutamente preciso. Me diga uma coisa, doutora Avelar. E o princípio, só para pegar esse aspecto, que diz que o devedor sabe para quem deve e sabe quando é que tem que pagar? Sim, ele sabe a quem deve, só que não tem meios para pagar. Nós temos uma questão que é verdadeira. Há quem diga assim, não, pague no terminal eletrônico, vá na lotérica, pague no... Mas tem muitas pessoas que... sem a guia não consegue pagar. Exatamente. Eu não consigo pagar o meu Zafari sem a guia Zafari. E aquele código de barras que não termina no... Não, no meu caso não está, porque não baixou o sistema de segurança no meu computador, que é quem... Não, senhor, eu não consigo pagar. Então, trazendo para o tema do programa, me parece que, cuidando para evitar engessamento, restrições indevidas, que venham a constranger as ONGs, que venha por aí, para o terceiro setor como um todo, um estatuto. Assim como nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, um conjunto de normas onde a gente sabe, ali, naquele endereço, está tudo dito. Correto? Uma referência, pelo menos, né? Depois do comercial, todos voltam para fechar o programa com a rodada final.
Rodada final do nosso Conversas Cruzadas. Um abraço à dona Edi Maria Mussoi, que há pouco se manifestou pelo e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Todos os convidados repercutiram quando viram o e-mail da dona Edi Maria Mussoi, a larga jornada que ela tem em defesa de uma causa e, no caso, a defesa do consumidor. Valdir Bôtega, José Flávio Lamas, Antão de Abreu Barros. O Antão de Abreu Barros veio com tudo. Diz que ONG não é mais organização não governamental. Deveria ser Organização Nacional dos Gatunos Soberanos. Bom, tudo bem. Foi criativo. A partir daí, 1 minuto e meio para encerrar a sua participação, doutor Avelar Bastos. Eu vou te pedir licença para fazer um convite. O Ministério Público, eu não sei se a Câmara pega, lança amanhã o primeiro Congresso Nacional da campanha contra a corrupção. Tudo que nós falamos aqui tem uma implicação com a cultura da corrupção. E o Ministério Público está numa campanha nacional que começa, já iniciou, mas que amanhã tem segmento no Rio Grande do Sul, com o primeiro Congresso Nacional contra a corrupção. A indagação do boneco é o que você tem a ver com a corrupção. E nós teremos, então, no auditório Mondercil Paulo de Moraes, das Torres do Ministério Público, a partir das 19 horas, uma palestra inaugural, Corrupção, Estado e Sociedade, partilhando responsabilidades, construindo caminhos. Depois um painel, Controle Público da Corrupção, Perspectivas de Efetividade. Ligeirinho, vou invocar nosso tempo de júri, 1 minutinho para concluir. Corrupção, o que a política tem a ver com isso, o controle da probidade da gestão pública, corrupção, o que a mídia tem a ver com isso, e corrupção, o que o esporte tem a ver com isso. São esses os painéis bem abrangentes e são todos convidados a prestigiarem, entrada gratuita. O ministro Orlando Silva é convidado para esse painel do esporte? Não, em função das últimas atividades do ministro, ele não poderá vir a Porto Alegre. Muito bem. Léo Voigt. A guisa de encerramento, eu diria isso, que a ideia de um estatuto do terceiro setor ajudaria a pegar um setor que é tão amplo e diversificado e a lei iria dar uma certa uniformidade e uma certa coerência. Porque hoje é injusto falar, o terceiro setor, isso é um conceito abstrato, ou as ONGs. Aí tem de tudo e é extremamente amplo. Isso tem a diversidade da própria população, da própria sociedade. Agora, em havendo um estatuto, a tendência é que isso vai levar a uma certa coerência e a uma certa harmonização, se assemelhando a organizações tão distintas. E a lei tem esse poder, tem essa possibilidade. E, portanto, eu acho que essa ideia aí é uma ideia boa aqui dessa mesa e que poderia ser bem saudada. Só para dizer isso. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Doutora Sandra. Não, também agradecendo o convite, o tema é relevante, mas eu gostaria de dizer, alguém comentou, o Brasil não tem mais jeito. O Brasil tem jeito sim, o Brasil somos nós. O Brasil somos nós que fazemos um Brasil diferente. Hannah Arendt dizia, o respeito e o desrespeito aos direitos humanos só é possível na própria sociedade, não fora dela. Então eu acho que o terceiro setor tem um papel extremamente importante, também concordo com o Léo e com tudo que foi dito aqui, precisa de uma regulamentação, alguma coisa que não engesse, que garanta a espontaneidade e que garanta a ideia de comunidade, ou melhor dizendo, que garanta a ideia de sociedade como eu nos outros, que é aquilo que vai defender Rudolf von Ehring. Quer dizer, o que é a sociedade? Sou eu nos outros. Não é a sociedade que não sabe votar. Eu sou a sociedade. E a culpa pelas coisas não estarem bem não é do outro, mas é minha. É minha e não do outro. O que eu estou fazendo? Não? Então, eu acho que as organizações não governamentais e o terceiro setor, de modo geral, eles permitem a minha participação num processo de transformação social. O que acontece? A gente deu o exemplo do iogurte, podemos dar tantos outros exemplos. O acesso à informação do jeito que nós temos, o acesso a bens e serviços. Quer dizer, nós vivemos um momento muito especial de transformação social e eu acredito no Brasil e acredito no Estado brasileiro. A doutora Sandra foi do iogurte ou von Ehring? A luta pelo direito. A luta. Não, nesse caso específico é a finalidade do direito. A finalidade do direito. Segundo volume. Maravilha o que ele diz. Muito bem. A Brasil Sem Grades, que eu aqui estou representando nesse programa, em primeiro lugar agradece o convite, parabenizo o Ministério Público mais uma vez pela iniciativa, oportunidade do tema do combate à corrupção, porque
esse dinheiro que está sendo apropriado indevidamente está sendo retirado das ações sociais, dos hospitais, das escolas, da segurança pública, que é o nosso tema. E eu aproveito também para fazer um convite a todos que estão nos assistindo. Integrem alguma ONG, sejam voluntários, façam a sua parte. O nosso presidente sempre fala no trabalho do passarinho tentando abater o incêndio da floresta. Ele vai lá, pega uma gotinha e derrama sobre o incêndio. Ele está fazendo a sua parte. Faça a sua parte. Colabore, não adianta só se queixar, reclamar, se não participar de algum trabalho organizado como é esse das nossas ONGs. E a TV Com fez a sua parte. Era o que nos cabia. Muito obrigado. Vem aí o Pedro Ernesto Denardim com o seu programa de entrevistas, depois o Rodrigo Lopes e o nosso telejornalismo com o Jornal da Meia-Noite. Este programa é reprisado nesta quinta-feira, 8:50 da manhã. E às 10 da noite a gente está aqui de volta. Isso, eu queria me despedir aqui bem pertinho do senhor e da senhora. Boa noite.